Fala aí pessoal, beleza? Olha só, hoje é dia 13 de julho de 2015, Dia Mundial do Rock. E todo ano a TV UFG prepara uma programação especial para essa semana, né? A semana do Dia Mundial do Rock, então a gente vai chamar de Semana do Rock. E em 2015 não vai ser diferente, então a gente na segunda-feira começa com um debate que nós produzimos aqui para discutir um pouco sobre o cenário do rock goiano. E para isso a gente trouxe alguns convidados, algumas pessoas que fazem parte desse cenário. E nós vamos falar um pouquinho então, né, sobre esse cenário. Existe o cenário de rock aqui no estado de Goiás? Para a gente começar, eu vou apresentar então os nossos convidados. O primeiro da sua direita para a nossa esquerda é o Jadson Júnior. Ele escreveu o livro Das Cores do Século XXI, uma história do movimento pós-punk goiano nos anos 1980. Tudo bem, Jadson? Tudo bom. Vamos segurar um pouquinho, daqui a pouco a gente já começa a conversar. Do lado do Jadson, ele que é vocalista de banda, e a gente descobriu um talento a mais nele, que ele também pode ser um bom ator. O João Punk, que participou da nossa vinheta, que vocês acompanharam agora há pouco, também vai conversar um pouquinho com a gente, né, João? Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. É isso aí. É isso aí, enchendo a Lobinho Três Porcão, desde 88, e estamos aqui para falar sobre o rock goiano. E aqui do meu lado direito, ele é um dos sócios da Casa Diablo, né? E também um dos sócios aqui do nosso cenário, onde a gente está gravando todo esse debate. O Cristiano Prado, tudo tranquilo? E aí, meu? Tranquilo? Beleza? Então, dia 13 de julho, Dia Internacional do Rock. O que dizer sobre o rock? Vamos começar com você, Jadson. O que é o rock? Se alguém não conhece nesse mundo, apresente-nos o rock, por favor. O rock, ele é uma música que surgiu com os negros, né, e com os caipiras, mas se tornou uma espécie de manifestação da juventude, dos anseios dos jovens. Isso no mundo todo, inclusive no Brasil, e até mesmo aqui em Goiânia, né, já há bastante tempo. Tem gente que já traçou aí o rock aqui em Goiânia nos anos 60. Desde os anos 60 ele já existe em Goiânia, e também como uma forma de manifestação. Hoje na Goiânia tem bandas que já estão no exterior, já tem bandas que estão aí na Europa, Estados Unidos. Então é uma caminhada assim que a gente pode falar que é vitoriosa, de uma certa maneira. João, quantos anos já você está acompanhando rock, vivendo rock, sendo rock? Quanto tempo? Quase 30. Quase 30? E o rock para você, o que isso significa? Também era meu anseio por liberdade, libertação, era uma forma de eu tentar mudar, que seja o meu próprio mundo e também de pessoas, dar um pouco da minha alegria, que também é uma parte de alegria mesmo, de a gente poder fazer o rock and roll. E realmente o meu anseio mesmo, as minhas dificuldades, as minhas descobertas, as minhas perdas estão todas depositadas nesse rock and roll que eu faço hoje. Você, Cristiano, já é de uma geração um pouco mais nova. Você tá com quantos anos? Estou com 25. Antes de eu nascer, eles já estavam no rolê aí, né? E pra você? 25 anos, você já pega uma outra, né, uma outra tendência, uma outra geração? Eu acho que sim, acho que muita coisa deve ter mudado, né? Mudou muita coisa desde quando eu comecei a colar nos
nos rolês de rock aqui da cidade para hoje já mudou, imagino, né, mais para trás assim já deve estar muita coisa diferente, né? E outras coisas iguais também, né? Rolê de banda colar e fazer o som, acho que deve estar no mesmo esquema, mas culturalmente eu acho que deve ter mudado muita coisa, assim, porque eu acompanho isso há pouco tempo, né? Assim, há pelo menos 10 anos e já mudou muita coisa assim nessa parte cultural. Acho que é um ciclo que vai dando volta e... Reciclando. Vamos tentar então, todo mundo aqui junto, nesse primeiro bloco, vamos tentar traçar uma história do rock goiano. Eu vou começar com você de novo, Jadson, até pela história. Eu sei que foi mais voltada pro lado punk, mas eu acho que elas devem se entrelaçar bem, assim. Ele é elas... mais velho, né? Vamos ser educados. Então vamos tentar traçar esse perfil, porque aí a gente começa a colher coisas mais maduras, assim, nos próximos, né? Então vamos lá. Como é que... Você falou que começa na década de 60. Como é que era essa movimentação? Como é que dá essa... Havia uma banda chamada Banda Capeta, que era de 69. Essa banda lá para 73, ela virou Língua Solta. E o Língua Solta existe até hoje. E eu mesmo assisti shows do Língua Solta, você deve ter assistido também. Mas era pouca coisa que tinha em Goiânia. Realmente os shows aqui você tinha o Marcan Camaralina, tinha o Língua Solta e o Foxtrot, que foi uma banda também da divisão ali, do fim dos 70 para os 80. Mas eram poucas as bandas. Os shows geralmente eram feitos em chácara, porque dentro de Goiânia não havia como, mesmo porque a polícia, era uma época de ditadura, o rock tinha que ficar escondido mesmo, e era escondido. A ditadura foi chácara. muito cruel com esse cenário aqui em Goiás ou não? Ou era só aquela questão de rótulo mesmo? Roqueiro é comunista ou qualquer coisa, se veste assim é comunista? Havia uma certa perseguição a quem era cabeludo, por exemplo, ou quem ostentava tatuagem. Se uma pessoa era cabeluda ou usava tatuagem, a polícia parava, batia, havia violência mesmo, agressão. Não podia usar coturno, nada que fosse militar. Se a polícia visse você usando uma Você tinha cabelo na época? jaqueta... Tinha altos moicanos. Levantei muito, já coloquei muito sabão nessa cabeça. Mas falando isso aí, teve muito, eu apanhei pra caramba. Fui preso, torturado. Realmente tinha um pezinho no não fazer as coisas. A gente Era radical o processo, né? Era radical, era irracional, né? É como se... os coronéis, né? Não aceitavam algumas coisas e impunha talvez aquelas frustrações deles, né? De uma forma ou de outra. Mas eles realmente agrediam e nossos delegados eram muito pesados nas suas filosofias. Estávamos falando das chácaras, né? Esse era o local de encontro. Aí quando começaram a haver shows em Goiânia, geralmente era o Colégio Objetivo, era alguma escola. Carlos Chagas começou a abrir para essas bandas que tinham 83, 84. E aí o próprio público, os próprios estudantes jogavam ovo, vaiavam as bandas, não era bem aceito de maneira nenhuma pela juventude. Demorou um certo tempo até começar a realmente formar um público que respeitava, e isso dentro da cidade. Porque nas chácaras, assim, sempre tinha o pessoal que juntava carro e ia para essas chácaras. Mas dentro de Goiânia foi uma luta meio encarniçada, assim. A gente tem que lembrar do Jones, que o Jones montou um bar chamado Anéis de Saturno. Aí foi a primeira vez que teve um palquinho dentro da cidade para a banda subir e tocar. Como é que era, assim, para vocês terem acesso ao material? Falando dessa época de ditadura e tudo mais, chegava fácil, era fácil? Nós também estamos falando de Goiás, que é uma logística um pouco diferente, né? De onde saíam as produções ou de onde vinham de fora e paravam em primeiro lugar, né? Como é que era esse acesso? Goiás é um estado, vamos colocar, rico. E não mudou de lá para cá isso. Então o pessoal ia para a Europa, então trazia dessa forma. A rapaziada viajava e trazia esse material. Mas era repassado em cassete. O Jadson, no caso, saía para lá, trazia e a gente reproduzia para os amigos tudo. Pegava cassete e saía distribuindo para todo mundo. E é assim que a gente fazia. Então
A formação nossa musical, então, ela se tornou eclética. Porque a gente comia o que tinha. Se lançasse um disco, por exemplo, o Jadson, ele trazia isso, era repassado de todas as formas, de todos os segmentos do rock and roll. De blues, rock, tudo, a gente ia pegando isso aí de um do outro. Então, eu, no meu caso, quando chegou o Sex Pistols na minha mão, foi genial. Quando cheguei o disco do DK, fiquei maravilhado. Aí sim meu segmento passou a ser já com funil em relação ao punk rock. Mas a gente ouvia de tudo, a gente aprendeu a gostar de tudo. Então essa era a forma que a gente recebia esse material. Até camisetas que eram subversivas, né? Sim, sim. E hoje o cenário muda muito, né, Cristiano? Hoje, assim, a gente está ouvindo isso, hoje você tem uma acessibilidade muito maior, né? Para vocês da Diablo, ou aqui até do Gás 7, mas como é que tá esse nível de produção, pensando nessas dificuldades, assim, de acessibilidade, de conteúdo? Como é que você vê hoje Goiânia dentro desse cenário? Então, hoje em dia tá super fácil achar banda, né? Descobrir banda. Há pouco tempo atrás você não tinha nem YouTube, nem Spotify, que hoje, de 2 anos para cá, apareceu, pelo menos o Spotify, e deu muito, facilitou bastante a gente a descobrir banda e tudo mais. Agora a nossa produção, a gente vai pelo meio que a banda chega até a gente, entendeu? A gente procura bastante banda, mas existe isso também. Se a gente está ouvindo falar bem da banda e a gente, sempre que a gente vai nos festivais e tudo, a gente consegue ter acesso a essas bandas, pessoalmente eu acho que é melhor, saca? E a gente meio que dá essa filtrada, até por questão de público e tudo. Tem muita banda boa em Goiânia que não tem muito, que não tem muito, não toca muito nos lugares porque não tem oportunidade, mas tem muita banda também que tá rolando aí, tá chegando muito material pra gente também, foda. E a gente abriu agora o Gás 07 para dar também acesso a bandas menores, a bandas que a gente sabe que vai ter chance de tocar na público Diablo. E tudo. Tocar na Diablo seria um filtro, né? Na verdade, a Diablo é difícil porque a gente conseguiu Formatar o funcionamento dela de uma forma... A gente conseguiu estruturar ela cresceu tão rápido que hoje em dia a nossa estrutura é muito forte e a gente tem que trabalhar com um pouco assim, mais de cuidado assim, com questão de público, né? A gente tem que pensar num evento que dá pelo menos umas 400 pessoas. Não, até porque tem que gerar lucro. Uma casa tem que gerar lucro, né? Isso não tem como. Também, a gente faz muita coisa também que a gente quer fazer e que a gente sabe que não vai dar lucro. Que a gente sabe que é legal para a cidade também, isso a gente faz. Agora, infelizmente, a gente tem que sobreviver também, né? Sim, claro. O próprio nome da casa, Diablo, já fala muito do status, que hoje em dia é possível ter uma casa. Já revela muito. Sim, né? Com esse nome. Que é o que a gente estava falando mais cedo, né? Você falou o nome da primeira casa, qual que foi? Anéis de Saturno. Anéis de Saturno. E onde é que era? Como é que era? Era a Praça do Cigano, João, não era? Era ali perto. Era uma coisa assim. Era um barzinho simples que tinha um palquinho de madeira. E ali o Jones, como a gente chamava ele chamava as bandas para tocarem, né? As bandas tinham que levar o próprio equipamento, tudo, e foi o lugar onde o povo começou a ir pela primeira vez para ter uma casa de rock na cidade. Então eu vou pedir para todo mundo esperar só mais um pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo. Hoje é dia 13 de julho de 2015, Dia Internacional do Rock. A gente volta já já.